Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A ação asiática foi então negociada de forma mista, a semelhança então da ação americana no dia de ontem. Os índices chineses acabaram por valorizar no dia de ontem, mas o índice Nikkei e o índice do Vietnã desvalorizaram. Na Europa o sentimento é positivo, como estamos a ver aqui no nosso Market Watch, com todos os índices a negociarem em terreno positivo e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em alta, depois de ontem no aftermarket Netflix ter valorizado quase 9%, isto depois de ter apresentado resultados então relativos ao quarto trimestre do ano passado. Os ganhos por ação cifraram-se então nos 2,11 dólares, esperava-se um valor de 2,22, mas a receita foi de 8,83 mil milhões de dólares, portanto acima do valor esperado que era de 8,71, e também obtiveram mais assinantes no último trimestre, um valor de 13,12 milhões, quando esperava um valor de 8,91. As ações da empresa subiram então quase 9% no aftermarket. No calendário económico de hoje, tivemos aqui os dados do PMI em França, também na Alemanha e na zona euro como um todo, portanto, dados mistos, como estamos a ver aqui, o PMI de manufatura, tanto francês como alemão, como também na zona euro, saíram acima do esperado, e o PMI de serviços saiu então abaixo do esperado. Já no Reino Unido, às 9h30, tanto PMI de manufatura como PMI de serviços, ambos a saírem então acima do esperado, e o PMI de serviços a sair acima então da barreira dos 50. Teremos também a decisão então de taxa de juro por parte do Banco do Canadá, mais logo às 14h45, seguida então do relatório de política monetária à mesma hora, e conferência de imprensa do Banco do Canadá às 15h30. Os inventários de petróleo serão divulgados também a essa hora, às 15h30, espera-se um valor de menos 2,8 milhões de barris, depois de ontem os dados do API terem saído então mais negativos que o esperado, nos menos 6,67, e terem levado então o petróleo a recuperar. Em termos de earnings para o dia de hoje, teremos então, antes da abertura do mercado, a AT&T e a SAP são as mais importantes, e após o fecho do mercado, a Tesla e também a IBM. Olhando então para a parte gráfica, o petróleo, depois de ter iniciado aqui a sessão então a corrigir em alta, está agora a recuperar em alta, está agora a corrigir um pouco, a aproximar-se aqui do suporte intradiário da zona dos 74,20. Vamos ver se será suficiente para ter aqui uma correção em alta nesta zona. Parece estar aqui negociado no género de um canal, no entanto só será confirmado se quebrar o limite superior do mesmo em alta. Já o ouro mantém-se bastante estável e a consolidar aqui na zona dos 2030 dólares. A prata também bastante lateral, 22,70, que uma correção em alta, a atingir então aqui a zona de pico intradiário dos 22,80, e temos o VIX a continuar a cair, neste momento aqui na zona dos 13,40. Olhando para outras commodities, o cobre segue então a recuperar, tem aqui resistência nos 8.700. Depois temos também o café que continua em alta, 195,20, poderá vir aqui testar o próximo pico na zona dos 200 dólares aproximadamente. No entanto, não há que descartar aqui esta linha de tendência descendente que foi aqui atingida no café e que poderá provocar aqui algumas correções em baixa. Já o gás natural, depois de ter caído a pique nos últimos dias, hoje parece estar aqui a consolidar, tentar aqui recuperar um pouco da zona então dos 2,10. Olhando para os índices europeus, o DAX segue então a valorizar. O DAX então aguentou-se na linha de tendência ascendente, que tínhamos ontem referido, inclusive quebrou a linha de tendência e depois conseguiu recuperar acima dela, e está a testar aqui esta zona de resistência dos 16.950 pontos aproximadamente.
Em relação ao IBEX, quebrou então o range, conforme já havíamos referido. Ontem fez o retest ao mesmo, corrigiu agora um pouco em alta esta manhã, segue então a corrigir em alta e eu penso que deverá continuar a cair e vir pelo menos testar aqui o mínimo de dia 18 ou então mesmo testar o target teórico resultante da quebra do target nos 9.760 pontos. Já aqui o CAC mantém-se aqui em recuperação. FTSE mantém-se a negociar na cunha, portanto se quebrar a cunha poderá cair aqui aproximadamente 110 pontos, ou seja 1,5%. Depois temos aqui o Eurostoxx 50 que continua muito forte, continua a recuperar e os índices americanos também bastante fortes a fazer então novos máximos semanais a explodirem e olhando aqui para um gráfico de mais longo prazo conseguimos ver então aqui que o S&P 500 quebrou então o máximo que já havia feito aqui no final de 2021 e portanto a fazer novos máximos e portanto continua aqui a explodir e a fazer aqui um novo máximo de sempre, um novo máximo histórico acima dos 4.900 pontos. Também o Nasdaq, uma situação técnica muito semelhante, portanto também a fazer aqui um novo máximo histórico. Vamos aqui olhar para o gráfico semanal a longo prazo, cá está então nos 17.650 e portanto para já prevê-se que possa efetivamente continuar a subir. O Dow Jones também aqui a recuperar e o Russell 2000 cada vez mais perto então de quebrar o limite superior do seu range. Vamos ver se consegue então fazer o breakout do mesmo. Olhando para o mercado cambial, o dólar hoje perde força em relação a todas as moedas, menos em relação à lira turca. É a moeda mais fraca. Depois temos também aqui o AUD e o CAD também bastante fracos. Portanto, o CAD e o dólar são as moedas mais fracas. Do lado das mais fortes, CHF, IN e também NZD. Mas sobretudo CHF e IN. Cá está aqui o gráfico então do dólar index, portanto uma grande queda no dia de hoje e portanto o Euro-USD, Libra-USD, AUD-USD e NZD-USD continuam a subir. Temos também o CAD bastante fraco, sobretudo em relação ao Euro e à Libra, por exemplo. E temos o Yen a ganhar força em relação ao Euro, à Libra e sobretudo em relação ao dólar. E também o franco suíço bastante forte, com o dólar franco suíço e o euro franco suíço a voltarem para trás. Em relação ao mercado de criptomoedas, hoje a recuperar depois das quedas dos últimos dias, a maior parte das criptos então a valorizarem no dia de hoje, a Bitcoin a valorizar quase 2% para cima dos $40.000. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.